Olá, seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Na verdade, a primeira Academia da Alma do ano de 2024. Boa tarde, boa noite, bom dia. Muitas mudanças você já deve ter percebido, a gente vai bater um papinho aqui diferente. Boa tarde, bom dia, boa noite, porque você pode assistir isso também no futuro, né? E a gente já pensa nisso no futuro. Como você já viu, a gente está com um cenário novo. Ó, botei minha garrafinha aqui para não atrapalhar, ó. Nós queremos agradecer aqui, registrar a nossa irmã Kétia, porque tudo isso aqui foi pensado por ela, com muito carinho, então a gente fica muito feliz por isso. Durante esse ano de 2024, nós teremos aqui, entre entrevistados e entrevistadores, aqueles que são discipuladores na nossa igreja. Discipuladores. Então, por que o presbítero Lucas é o primeiro? Porque ele é o presbítero responsável pela área de discipulado. Então, nada mais justo do que a honra, né, estar com ele de iniciar todo o processo esse ano. Então, ele conversou lá com os discipuladores, teremos novidade, gente que nunca esteve aqui, gente que está apavorada, né? Talvez você até perceba assim, fulano é discipulador, eu não sabia, mas estava na Academia da Alma, então deve ser. E já fica uma descoberta também. O que é muito bacana desse processo é que você perceba a evolução dessas pessoas. Não assista ou participe da Academia da Alma apenas dizendo assim, mas é fulano? Então eu não vou assistir. Não, todos nós temos algo a contribuir. Todos nós temos uma experiência. Nós vamos ter discipuladores que são mais velhos, nós vamos ter discipuladores que são adolescentes, até adolescentes estarão aqui. Amém. Na posição de entrevistados. Isso é muito bom. É o nosso João. Acho que se a gente pudesse fazer colocar uma frase, né, como essa ideia do discipulador, e eu falo isso no treinamento de discipuladores, é exatamente a ideia da mulher samaritana. Aquilo que eu recebi é o que eu tenho para passar. Então, o que me move, né, como discípulo não é o meu conhecimento, é a minha disposição de pregar aquilo que eu recebi, né? Eu sei que Jesus é o Salvador e eu quero passar isso para as pessoas. E no caminho eu vou crescendo, né? Eu vou amadurecendo. Ótimo. Então, assim, participe, contribua, volte para essas pessoas e diga assim, foi muito edificante, para que essas pessoas também possam crescer. Porque pode parecer simples o fato da gente estar aqui batendo um papo e transmitindo isso para o mundo, porque na internet a gente transmite para o mundo, né? Mas não é um processo simples, não. A começar que a gente tem que se adaptar com toda essa realidade de gravação, que é incomum no nosso dia a dia. E os temas também não são temas simples, né? As pessoas que estão aí estão na posição de compartilhar algo e de ensinar. Então elas também sentem o peso da responsabilidade. Mas pela graça do Senhor, a gente vai caminhando e vai confiando no Senhor. Então quero dar as boas-vindas e pedir que você caminhe conosco durante esse ano. E falaremos sobre o quê? Sobre como conseguir uma maravilhosa e boa vida. Esse nome te soa familiar? Não é coincidência. Não é coincidência mesmo. Se você já participou do processo de discipulado, você vai saber que esse é um dos livros da trilogia do James Bryan Smith. Então, embora a gente tenha usado, sim, o livro do James Bryan Smith e está usando, né, como referência, não acho que a gente vai trabalhar capítulo por capítulo. Nós estamos tirando temas que são muito ligados ao nosso dia a dia, que são muito práticos, e estamos conversando sobre eles. Então, durante todo esse ano, a gente vai conversar sobre isso. A gente vai te contar um segredo, ou passo a passo? Não. Talvez a gente ensine a perceber em que perspectiva você consegue uma maravilhosa e boa vida. Mas antes da gente seguir, eu queria orar com você, que está participando da Academia da Alma, que a gente peça a orientação do Senhor, né? Vamos orar? Maravilhoso bom Deus, muito obrigado pela oportunidade de recomeçarmos esse ano de 2024, estudando a Tua Palavra aqui na Academia da Alma. E o nosso desejo é que cada estudo, cada compartilhar, cada reflexão, tão somente glorifique o Teu nome. Ajuda-nos, de fato, a conseguir experimentar essa maravilhosa e boa vida, que só existe em Cristo Jesus. Então, nos ajuda a perceber o que precisa ser mudado, o que precisa ser corrigido, aquilo que precisamos crescer. Tenha misericórdia de nós, Pai. De forma particular, orienta a mim, ao Lucas, nessa conversa que teremos aqui, e que todas as palavras sejam edificantes para a vida dos nossos ouvintes.
Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, o texto de hoje é Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27. Mateus 7, de 24 a 27, um texto muito conhecido. Eu não lembro se a gente costuma ler na ARA ou na NVI. É na ARA, eu leio né? na ARA. É isso mesmo. Ah, tá. Então eu vou fazer a leitura na Almeida, né? A revista atualizada. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Muito bem, que o Senhor mesmo nos abençoe, né? Esse é um texto muito conhecido. Mas antes de entrar no texto, Lucas, eu queria fazer uma pergunta, até título de introdução, nem do roteiro, nem do texto, mas da temática em geral. O que a gente poderia pensar que é uma boa vida? Uau. O que é uma boa vida? Essa expressão é utilizada no mundo do dia a dia, né? Assim, as pessoas normalmente utilizam, não cristãos, né? De forma secular, normalmente com o contexto de alcancei aquilo que eu queria e não preciso fazer mais nada. Agora eu alcancei a boa vida. Normalmente é assim que as pessoas falam, né? Não preciso trabalhar mais? Não preciso trabalhar mais, posso ficar de perna pro ar, né? Posso viajar quando eu quiser. Acho que o pessoal... Tenho dinheiro para viajar. Não é viajar fazendo dívida. Não é só tenho tempo. É verdade, eu tenho tempo e tenho dinheiro. Tenho dinheiro para viajar. Então, eu acho que está muito atrelado, quando a gente ouve assim de forma rápida, né? De forma crua, com o conseguir o que eu queria ou não dependo de ninguém. Eu acho que normalmente, quando a gente ouve, né, se fala desse jeito. Agora, quando a gente olha biblicamente, a gente consegue ter algumas interpretações diferentes, né? E aí eu lembro até da oração de Jesus, falando na oração sacerdotal, se eu não me engano, né, que ele diz que te conheçam, né? A ti, o único Deus, e a teu Filho que tu enviaste, né? Essa é a vida, né? Então, acho que isso faz bastante diferença para a gente quando a gente pensa na boa vida. Boa vida a partir de qual perspectiva, né? Acho que isso talvez a gente vai aprofundar. E eu quis fazer essa pergunta não está no roteiro, certo? Essa pergunta não está no roteiro. Porque é o seguinte, se a gente não alinhar as nossas expectativas hoje, talvez a gente caminhe assim, eles estão falando que eu vou alcançar uma boa vida. Poxa, que legal. Então eu vou fazer isso e eu vou ter uma boa vida. Então, de fato, existem, vamos traçar assim, dois caminhos. Um da perspectiva bíblica, do Evangelho, que ter uma boa vida tem a ver com agradar a Deus. Então, se você agrada a Deus, você vai ter o que a Bíblia chama de boa vida, e a gente vai entender aos poucos o que é essa boa vida. Vai destrinchar essa perspectiva, né? Isso. Mas tem um outro caminho, que é a boa vida traçada pelo mundo, que é uma prosperidade financeira, uma prosperidade de marketing, né? Eu sou uma pessoa com muitos seguidores. Conhecimento, as né? pessoas me conhecem, isso aí. Então, a gente precisa alinhar isso. Claro que nós não vamos falar dessa perspectiva aqui. Se você, por algum segundo, achou que era isso, ou fique para mudar a sua perspectiva. Até porque algumas coisas talvez poderiam convergir, né? Eu lembro que quando a gente falou no ano passado a disciplina Não era disciplina. Como é que é o nome? É o dom da pobreza? Não era... Simplicidade. Simplicidade, isso aí falou. A prática da simplicidade. Isso, a prática da simplicidade. Então, assim, talvez você tenha recursos e você já trabalhou para alcançar alguns recursos. Sim. E aqui, ao se aprofundar numa maravilhosa e boa vida na perspectiva de Deus, você perceber que aquilo que você alcançou numa perspectiva secular pode ser produtiva para o reino, né? Então, realmente vale a pena ficar para ter essa mente transformada e perceber como isso pode se misturar para a glória de Deus, não só para nosso benefício, nosso proveito, né? Isso aí. Bem, eu pesquisei na internet como é que eu faço para ter uma vida boa. Eu até 5 passos. Eu até anotei aqui assim, eu botei mesmo no Google, assim, como ter uma vida boa. E apareceram as seguintes respostas. Tem uma alimentação saudável. Falei, beleza, já estou quase lá.
Movimentar-se sempre que é possível. Você que está sentado aí no sofá, não faz nada, está lascado. Ter uma boa noite de sono. Esse aqui me preocupou, né? Que eu não durmo bem. Cuidar da mente. Organizar a rotina. Realizar acompanhamento médico. Então, esses são os itens que estão na internet para você ter uma vida boa. Só que quando a gente olha para esse texto aqui de Mateus, Jesus coloca uma perspectiva interessante aqui. Vamos traduzir aqui a vida boa como uma casa indestrutível. Uhum. Uma casa indestrutível, porque veio tempestade, tsunami, veio tudo. Uhum. E a casa continuou lá. Só que os pilares ditos por Jesus são ouvir e praticar. Por que quando eu botei lá na internet, não veio ouvir a Deus, fazer o que Deus manda? Veio só essas coisas assim, bem pragmáticas. Uhum. É interessante que até que me surpreendeu as respostas, né? Assim, até que foram coisas saudáveis, mesmo que de forma secular, até que foram coisas saudáveis. Não foi nada de pecaminoso, né? Mas, sei lá, não foi busca só felicidade, mesmo que, né? Mas é interessante como na perspectiva de Jesus, né? Aquilo que eu expresso, aquilo que eu vivo, ou seja, eu pratico, né? Tem a ver com aquilo que eu aprendo, que eu sei. E ao mesmo tempo, se eu não pratico algo, talvez, na verdade, eu não conheça aquilo de verdade, né? Então, vamos pensar de forma prática. Eu sei que é saudável dormir, mas se eu não pratico, eu não ganho o benefício de saber que é saudável dormir. Acho que isso assim, sintetizando, né? Eu acho que é isso. E aí, nas palavras de Jesus, quando a gente vai falar dessa casa aí, se eu, usando ainda o exemplo de dormir, né? Se eu sei que é necessário dormir para deixar essa casa, o meu corpo saudável, mas eu não durmo, eu não estou praticando, então meu corpo cada vez mais vai ficando menos saudável, menos firme, né? A casa vai ficando menos firme. E aí é claro que o ouvir e praticar de Jesus tem a ver com muitas outras coisas para além de dormir, né? Muito mais profundas do que dormir. Praticar tudo aquilo que ele ensina. Então acho que tem essa diferença assim, do ouvir e do praticar, porque às vezes a gente acha que, eu sei, então a gente finge que por saber a gente já está fazendo, mas nem sempre a gente faz, né? A gente, às vezes, só sabe e subentende-se que a gente está praticando, mas talvez falte ainda, né? E o praticar faz a gente ficar cada vez mais forte, mais firme, né? Mais seguro nessa construção. É interessante você falar da relação do ouvir, até com essa lista aqui de coisas, né? Alimentação saudável. Todo mundo sabe que tem que ter uma alimentação saudável. Todo mundo já ouviu isso em algum momento. O saber a gente pode colocar como ouvir, né? Todo mundo já ouviu. Todo mundo já ouviu que tem que procurar um médico. Todo mundo já ouviu que tem que procurar, mas as pessoas não colocam em prática. Então, a pergunta que surge para mim é assim, você acha que nós somos bons ouvintes? Nós, seres humanos? Pausa dramática pro folga. Teve folga. Engraçado, eu vou falar como psicólogo, né? Eu acho que não, normalmente. Acho que Nós somos falantes. A gente é muito falante. Eu não lembro agora se é Tiago, né? Mas o texto bíblico vai dizer pra gente estar mais atento ao ouvir, porque a gente fala com muita facilidade, né? Então a gente precisa mais ouvir do que falar. E aí, quando o muito falar, não falta transgressão, né? É o que o texto bíblico também vai dizer. Então existe uma necessidade da gente ouvir mais e não só ouvir a Deus, que é o principal que a gente sempre pensa, né? Mas a gente tem dificuldade de ouvir os outros mesmo, né? E aí, se a gente vai pensar na perspectiva do discipulado, talvez eu não esteja parando para ouvir os outros e eu só vou poder praticar o cuidado com o outro quando eu ouço a demanda que ele tem, né? Então, para responder de forma simples, acho que como humanos a gente tem muita dificuldade de ouvir. E isso tem a ver com o que importa é o meu, não o seu, né? Acho que isso é uma das principais dificuldades nossas, né? Que a gente se importa mais com o nosso. Então, por que eu vou ficar perdendo tempo te ouvindo, né? Eu quero me preocupar comigo, talvez. Concordo com você que nós temos dificuldade de ouvir. Mas é interessante o seguinte. Agora, olhando para nós cristãos, discípulos de Jesus, para nós não existe dúvida de que a palavra de Jesus é soberana. Se ele falou, a gente deveria ouvir e praticar.
Só que a gente também percebe essa dificuldade de ouvir o que Jesus está falando. Concorda comigo? A pergunta é, por quê? Por que a gente segue nessa mesma dificuldade? O que está acontecendo com a nossa audição? E aí é para cada um perceber, né? Você também precisa olhar para você. Eu tenho tanta facilidade de ouvir Jesus, eu tenho ouvido a voz de Jesus. Ouvindo essa pergunta, eu lembro do ruído, né? Um dos problemas que normalmente a gente tem para ouvir de verdade é o ruído que está ao nosso redor. Aí eu sempre lembro de Pedro afundando, né? Porque ele presta atenção nas coisas ao redor, a situação de Pedro, Jesus convidando Pedro para caminhar sobre as águas, né? E aí ele fica atento ao barulho, ao vento, né? E isso deixa ele com medo. Então, acho que os nossos ruídos no nosso dia a dia atrapalham a gente de ouvir Jesus e aí de obedecer, né? Só que esse ruído pode ter um monte de... cada forma para alguém diferente, né? Então, às vezes pode ser igual a parábola do semeador, né? Amor às paixões do mundo. O outro pode ser... Muitas preocupações. O outro pode ser inquietações pessoais, pode ser uma doença, né? Então, muitas coisas podem estar ocupando a minha mente como ruídos e aí eu não consigo ouvir de verdade a voz do Senhor, que às vezes fala só, vem até mim. É que ele fala para Pedro, né? E às vezes a gente tem, acho que dificuldade talvez por isso, assim, dos ruídos que estão ao nosso redor. Não que a gente esteja fazendo literalmente o ouvido de mercadora. Não quero ouvir, não é isso às vezes. Você falou de ruído, mas aí eu até lembrei daquela música, Faz-me ouvir tua voz. Mais que todas as vozes. Porque mostra que além dos ruídos, ainda existem vozes intencionais que são contrárias. Exatamente. Vozes perigosas. Já ouviu nossa série de mensagens? Não, contrárias à voz de Jesus. É verdade. A voz de um amigo que você acha que é seu amigo, mas que é completamente contrário ao que Jesus ensinou. Pode ser até a voz do maligno, né? Eu coloco a voz do maligno não como a voz perigosa, mas como várias outras vozes. A sua própria voz do controle, né? Do seu coração. Eu sempre lembro, né, das crises, por exemplo. Um menino, um adolescente apaixonado por uma menina e ele tem certeza que ele tem que terminar aquele namoro, que ele sabe que aquilo não é de Deus. Mas a voz do coração é muito forte. E ele começa a entender que, quem sabe, Deus me colocou aqui para evangelizar. É exatamente isso. Para conhecer o evangelho. E ele vai, assim, mas ele não está ouvindo Jesus, ele está ouvindo o próprio coração. Está colocando o microfone aqui no coração e o abafador no ouvido. Então, a gente tem os ruídos e as vozes contrárias. Beleza. Se a gente já tem dificuldade de ouvir, praticar ainda é um desafio maior ainda, certo? Como é que a gente percebe isso na questão do processo de discipulado, a prática, né? Como é que a gente percebe essa dificuldade prática no nosso processo de discipulado e que, consequentemente, vai atrapalhar a nossa caminhada para uma maravilhosa e boa vida? Eu acho legal até, assim, essa pergunta dentro do tema, né, do Maravilhosa e Boa Vida é interessante, porque quando a gente olha para os 3 materiais, né, os 3 livros, né, o livro da teologia, eu percebo uma diferença assim, o Maravilhoso e Bom Deus é uma apresentação do Deus que Jesus conhece, né? Então, eu estou aprendendo sobre Deus e sobre Jesus. O Maravilhosa e Boa Comunidade é o crente que já conheceu esse Deus se expressando no reino, né, dentro da comunidade, ou a comunidade expressando para o mundo, né, para o reino mesmo. Mas o Maravilhosa e Boa Vida, eu percebo que é um mergulho muito interno, assim, de eu tô tratando os meus problemas. E aí vai falar de inveja, vai falar de mentira e etc, né? Então ele é muito prático no sentido pessoal, né? Enquanto os outros são práticos no sentido relacional, eu acho. E aí, qual é a dificuldade, então, do ouvir e do praticar dentro desse tema, né? Se eu, por exemplo, estou numa relação de discipulado, e aí pode ser nas mais diversas formas, né? Pode ser dentro de uma liderança, pode, sei lá, no ministério que eu estou, ou se eu estou chegando agora só com o meu discipulador, né? Com o meu professor de escola dominical, sei lá. Se eu não ouço aquilo que está sendo orientado pela palavra, assumo que é para mim e penso o que eu posso mudar com isso, talvez o ouvir esteja sendo abafado, né? Porque eu impeço o ouvir de chegar no ponto de praticar.
Então, por exemplo, você falou do menino apaixonado, né? Eu sou um menino apaixonado também, né? Aí eu ouço assim, ó... Não, eu ouço com a Débora. Você precisa sair mais, né? Você precisa passear com a Débora. Vai fazer bem pro casamento de vocês. E aí eu penso, ok, tem que passear com ela. Aí, poxa, mas tem um monte de trabalho, né? Então, olha, percebe meu pensamento? Tá faltando dinheiro, então, poxa, tá sobrando dinheiro, não vou gastar com ela não, vou gastar com outra coisa. Percebe como o que eu ouço, né? E que vai fazer bem pro meu casamento e na minha vida com Deus, porque o meu casamento faz parte da minha vida com Deus também. É um pilar, né? Se eu, ao ouvir o que eu preciso fazer, ou o que eu posso fazer, não passo para a parte de, ok, qual é a melhor estratégia que eu posso usar para investir no meu casamento, para glorificar a Deus na minha caminhada como cristão, aqui não surge então a prática, né? E aí eu começo a colocar pedras. Falando que se você criar qualquer justificativa... para não fazer, para não transformar o que eu ouvi em prática... Você começa a criar obstáculos. Isso. E aí, assim, eu dei um exemplo aqui na hora falando do meu casamento, mas quando a gente vai falar de inveja, quando a gente vai falar de mentira, quando a gente vai falar de, sei lá, vulnerabilidade, né, orgulho, qualquer outro tema que venha dentro disso e que são coisas que afetam a gente, né? Se a gente ficar colocando uma barreira, uma parede de vidro, né, fingindo que o vento não tá me batendo, mas todo mundo tá vendo a minha fragilidade e eu não tô mudando, aí não adianta. Acho que tá aí o problema do não praticar no discipulado, né? Tem alguém querendo cuidar de mim e falando, poxa, cara, isso aqui precisa ser mudado, vamos trabalhar isso? E eu tô assim, poxa, não, mas eu tenho essa dificuldade aqui, que aí eu não consigo mudar. Olha só, eu coloco um empecilho para mudar o meu problema, né? Acho que essa é a principal dificuldade, assim, dentro do discipulado, com ouvir e praticar, talvez, né? Você estava falando, e assim, a gente precisa ser bem realista. Vou usar o termo apaixonado em outro sentido. Então, nós amamos muito aquilo que nós fazemos. E abandonar coisas é um parto, né? É um sofrimento. É um sofrimento. Então, por exemplo, imagine que você tem um hábito que não tenha nada a ver com a caminhada com Cristo. Quando você ouve que aquilo não tem nada a ver, você precisa tomar uma decisão. Só que a decisão não é mudar um dia de cada vez, é romper. Isso precisa ficar muito claro na caminhada do discipulado, porque às vezes eu digo assim para as pessoas, não, vai mudando devagarzinho. Não, Jesus nunca disse isso. A ideia de Jesus sempre foi... Vai, não pegues mais. É um rompimento. O Mateus estava lá cobrando impostos, assim, aí, seja meu discípulo. Aí ele falou assim, Senhor, vamos fazer o seguinte, eu vou começar agora a trabalhar meu expediente, indo para lá, tá, vou me adaptando. Não, rompeu. Subversivo, virou de cabeça para baixo. É o Pedro, que era pescador e teve que largar a pescaria para seguir. Era o Paulo, que era fariseu perseguidor, e rompeu e foi para o outro lado. É o Zaqueu, que era publicano e foi para o outro lado. Então, todas as histórias que você vai perceber de conversão, não é uma conversão numa curva como se fosse um navio, né? Um transatlântico. Aquela curva larga. Não. Esse a longo prazo é a tua maturidade como discípulo, não as atitudes. Sim. As atitudes precisam ser bruscas. E aí, a longo prazo, quem vê o Fábio, quem vê o Lucas, percebe assim, caramba, algumas coisas mudaram, essa pessoa é uma pessoa diferente. Isso sim é a longo prazo, né? Então eu tenho que ter noção de que esse praticar, ele dói. Porque eu tenho que deixar coisas mesmo. E quando você vai construir um novo hábito, se eu fosse chamar de nova narrativa, como o James Bryan Smith chama, demora. Eu falo isso como motorista. Por exemplo, eu daqui para casa passo em vários lugares que tem radar. Eu não preciso mais pensar, o meu pé freia automaticamente. Às vezes eu passo e fico assim, meu Deus, esqueci do radar. Mas não. Freou sozinho. O meu pé freou naquele momento, porque ele já sabia que tinha um radar. Isso é o poder do hábito. Engraçado você dar esse exemplo, porque eu tô fazendo autoescola, né? Eu não lembro se eu já tinha comentado contigo. Não. Aí é muito curioso, porque de uma forma ele já freia sem perceber, sem precisar pensar no radar, porque o corpo já acostumou. Enquanto isso, eu que estou iniciando agora... Você tem que pensar em embreagem. Pra virar, eu falo assim, caramba, não tem ninguém, por que eu tô com medo, né? Assim, uma pequena mudança simples, sem ninguém atrás, eu fico assim, não sei se eu posso acelerar. E aí tem que apertar a embreagem, tem que pisar, tem que mexer. É isso, é a diferença de quem tá no início, mas tá fazendo,
para quem já avançou e está fazendo, continua fazendo. Às vezes sem perceber, glória a Deus, quando a gente pensa que são mudanças importantes para a nossa vida, né? Então, assim, no ouvir a gente vê a dificuldade do ruído, das vozes contrárias, do praticar a gente percebeu a dificuldade, que nós somos seres apaixonados pelo que fazemos, né? E que nós também criamos obstáculos para mudar, então a gente precisa entender isso. Mas aqui nessa história contada por Jesus, tem uma situação bem interessante. Quem ouve e pratica também passou pela tempestade. Então, por que eu estou falando isso? Porque existe uma ilusão criada por um evangelho que não é verdadeiro, mas que tem sido pregado em vários lugares no Brasil e do mundo, de que todo aquele que é cristão e discípulo de Jesus não fica doente, não passa por dificuldade, não tem problema financeiro, isso e aquilo outro. Só que se você olhar para o texto, a diferença, né, foi que uma casa suportou a dificuldade. Só que a outra tomou pancada e foi embora, né? Foi levada porque ela não resistiu à tempestade. Então eu queria falar com você assim, como é que no discipulado os crentes têm lidado com essa situação da dificuldade? Né? As pessoas têm caminhado assim de forma tranquila com a dificuldade ou a dificuldade as abate? Eu acho que na maioria a dificuldade tem abatido, o que surpreende, né? Porque no discipulado saudável a gente espera que a pessoa já perceba que a dificuldade vem e aí não seja tão abatido. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu percebi como algo que precisa ser mudado, né? E precisa ser esclarecido. Inclusive no material do discipulado eu até coloquei isso, né? Que o discípulo é aquele que... Aí eu botei várias frases assim e uma das frases percebe que precisa sofrer por Cristo. Uau, legal. Eu coloquei isso porque às vezes a gente esquece que Jesus disse, no mundo tereis aflições, né? E a gente coloca muitos versículos bonitos, assim, e legais, né? A gente tem na nossa cabeça, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E às vezes a gente esquece de alguns versículos que eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome, esmurro o meu corpo e... Como é que é? E reduzo a escravidão. Reduzo ao pó, né? Considero todas as coisas como refúgio, como esterco, né? Por amor a Cristo. E a gente precisa ter essa noção, né? De um Deus que ele é muito maravilhoso e ele não deixa, várias vezes ele não deixa a gente sofrer o quanto a gente precisaria. Mas se ele deixar, faz parte. A gente é muito beneficiado pela misericórdia dele, né? Mas o que a gente precisa esperar é sim também sofrimento. A gente não pode se enganar num evangelho que é só flores, porque senão a gente produz cristãos fracos, né? Talvez. E a gente precisa aguentar e a viver uma vida sofrida, né? Você falou num negócio que me fez lembrar uma situação, até vou contar aqui com muito detalhe, assim, com muita preocupação, e esteja atento aos detalhes para você não entender de forma equivocada. Se entender errado, volta o vídeo. Por favor. Bem, toda vez que a gente, na igreja evangélica, tem uma referência à cruz, a nossa cruz está vazia. Né? E as pessoas olham assim, por que a cruz está vazia? Porque Jesus ressuscitou, tá? Essa é a imagem do servo vencedor. Bem, quando você olha no contexto católico, Jesus está pendurado na cruz, que as pessoas chamam de crucifixo, né? Jesus está lá morto na cruz. Até muitas vezes os evangelhos, quando se referem à cruz colocada no contexto católico, dizem, às vezes até de forma pejorativa, que a gente não deve fazer, assim, o Jesus dele está morto. Não. Eles acreditam na ressurreição de Jesus como nós, irmãos. Só que a referência que eles usam da cruz, a cruz nunca está vazia. Sempre está com Jesus crucificado. E a nossa sempre com o Jesus ressurreto. E aí um dia eu tenho um amigo padre, que ele falou assim, Fábio, a gente deveria unir as duas visões. A gente deveria unir. E aquilo ficou na minha cabeça quando você falou agora, porque assim, às vezes falta aqui na igreja evangélica o Jesus sofredor. É muita vitória. Entendeu? É só vitória. E começa a ficar insensível de, poxa, mas quando eu estou sofrendo? Quando você perde a perspectiva do Jesus que sofreu e do discípulo que também que tem que carregar essa cruz, o seu evangelho fica distorcido.
Por outro lado, se você também só se apega ao Jesus sofredor, você perde a perspectiva da vitória. Né? Então, por isso a melhor cruz que eu conheço é a cruz que está lá no CEM, no Centro Evangélico de Missão, né? Que é onde eu estudei, lá em Viçosa. Porque é uma cruz, imagina uma cruz, só que tem a imagem de um corpo vazada entre ela. Que diferente, né? Você não conhece? Acho que não. Depois nos bastidores eu vou te mostrar. Você pode procurar aí também pela internet, assim, Centro Evangélico de Missão, aí vai aparecer a cruz vazada. Caraca. É o que une a cruz vazia, mas a marca de um corpo que esteve ficou, lá. Né? Caramba, que legal. Entendeu? Só que não dá ideia de sofrimento, mas dá ideia de que teve um corpo ali, alguém sofreu por causa disso. Porque para mim é exatamente isso. Esse evangelho sem sofrimento, a gente cria uma ilusão. A gente pode dar a ilusão de que a maravilhosa boa vida não tem sofrimento. Há um tempo atrás, uma senhora que está vindo aqui na nossa igreja me falou um negócio que me deixou extremamente preocupado. Não me deixou feliz, não, me deixou preocupado. Ela virou para mim e falou assim, pastor, desde que eu passei a frequentar a sua igreja, as coisas na minha vida estão andando. E eu pensei comigo, meu Deus. Caramba. Bateu na madeira, não? Não. E eu falei, meu Deus, Senhor, tem misericórdia dela e de mim. Para que não vire um amuleto, né? Isso, porque ela criou uma ilusão. E que eu, naquele momento, fiquei assim, cara, como é que... E eu comecei a conversar com ela, explicando várias coisas. Eu não fiquei em silêncio. Só que eu percebi que a minha fala não foi nada. Ela conectou tudo de bom que está acontecendo ao fato de agora ela estar participando. E isso é uma ilusão muito perigosa. E é interessante da gente conectar com o que a gente falou no início, né? As coisas podem caminhar bem? Podem. Né? A gente está... trabalhando para isso. Isso, trabalhando para isso. A gente está ouvindo a voz de Deus, a gente está obedecendo. A tendência é que realmente isso aconteça. Mas o risco é a gente atrelar a então, meu mérito, já que eu estou vindo, já que eu estou ouvindo, já que eu estou buscando, por causa de mim, esse meu esforço, está tudo dando certo, porque Deus está se agradando de mim por causa do meu esforço. Quando, na verdade, assim, é pela misericórdia dele, pela graça dele, e eu percebo isso, eu experimento isso, porque eu estou próximo dele. Mas não pode virar um amuleto, né? Eu preciso esperar dele tudo isso de bom, mas falar assim, Senhor, agora eu já aguentei tanta coisa boa que o Senhor me fortaleceu para aguentar um problema. E eu estou aqui porque eu creio que o Senhor é bom mesmo quando o problema vir. Acho que esse é o espírito, né? É só olhar para Jesus, né? Conectado com o Pai, ele e o Pai são um, mas só passou perrengue. Essa dificuldade, não tinha onde reclinar a cabeça. Teve que carregar o meu e o seu pecado, entendeu? Assim, é só a gente olhar sempre para Jesus e perceber que a maravilhosa e boa vida que existia em Jesus não era ter tudo o que ele queria. Aí de vez em quando vinha os discípulos falando algumas coisas, ele ficava assim, até quando eu vou sofrer você? Até quando? Você não entende nada, né? Depois de falar um tempão, a Jesus, por exemplo, fala assim, cuidado com o fermento dos fariseus. Ele, poxa, ele tá falando isso que a gente não trouxe pão. Pessoal do retiro aí, cara, poxa. O cara não presta atenção, dificuldade. Bem, quais são as dicas, então, para a gente ouvir e praticar melhor? Você daria aí para os discípulos de Jesus? Eu acho que a gente poderia aproveitar muito do que a gente já falou no ano passado na Academia da Alma, porque as disciplinas espirituais, né, que foi o principal tema da Academia da Alma no ano passado, né, as disciplinas espirituais colocam a gente numa posição muito fácil de ouvir. E aí, se eu tenho mais facilidade para ouvir, eu vou ter provavelmente mais facilidade para obedecer, né? Mas algumas já mudam o meu obedecer também, o meu praticar. Mas, só retomando um pontinho ali ainda dessa questão do não sofrer, né? O discípulo que não está preparado para sofrer, ou ele não espera o sofrimento, dificilmente ele também vai estar atento à dor do outro, né? Isso pode causar um cristão que acha que é maduro, ou um discípulo, né? Mas que na verdade está insensível à dor do outro. Então isso é muito, muito perigoso. É só essa consideração, porque eu acho que isso tem a ver com esse fechamento agora, né? Como é que eu posso, então, caminhar com mais facilidade para ouvir e praticar? Primeiro, assim, a gente precisa conhecer o Deus, o Jesus, que fala essas palavras, né? Então, leia, releia, ouça, veja, assim, mergulha nos evangelhos para você conhecer esse Jesus que apresenta tudo isso e que sofre, é o servo sofredor também, mas que no meio do sofrimento ele convida para você ter vida, né? Eu acho que você mergulhar em Jesus
vai facilitar você ter muitas coisas para ouvir e já vai te direcionar para praticar algumas coisas. Uma outra coisa é você estar atento às pessoas que estão ao seu redor, né? Você pode ouvir coisas de pessoas e ao ouvir você já entende claramente o que precisa ser feito, né? Você já entende praticar. O praticar agora com essa pessoa é dar um abraço nela. O praticar agora com essa pessoa é chamar para tomar um café para eu exortar ela. O praticar com essa pessoa, né? Então, o relacionamento que você constrói com as pessoas, já que a gente está pensando no contexto de discipulado, né? Dessa maravilhosa e boa vida, é você se aproximar de pessoas com o que você ouviu de Jesus e você entender o que Jesus quer que você pratique com elas, né? E isso pode ser em vários contextos diferentes. Eu acho que essas são algumas das coisas que eu pensaria, assim, né? De forma geral, tanto no individual quanto na relação com outras pessoas nessa caminhada de discipulado para ter uma maravilhosa e boa vida. Muito bem, estamos chegando então ao final do nosso primeiro episódio, né, da Academia da Alma de 2024. Nós estamos falamos hoje, né, sobre essa construção, processo de construção de uma maravilhosa e boa vida, e nós falamos que existem 2 pilares, né, nessa casa, que é a maravilhosa e boa vida. Os 2 pilares são ouvir e praticar. O que Jesus mandou, né? Não é ouvir e praticar o que o mundo está dizendo. O coach quântico não adianta você ouvir e praticar. Ouvir e praticar o que Jesus mandou. Então, seguindo a palavra do Lucas, que o conselho é excelente, você vai lá, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você está lendo a Bíblia, Antigo Testamento, mas não deixa de ler os Evangelhos, mergulha. O que Jesus falou? Não fica questionando, não fica arrumando dificuldade. Mandou fazer? Faz. Confia na palavra do mestre, né? E toda vez que você fizer isso, você vai perceber que você está construindo a sua casa juntamente com ele, né? Nós somos co-participantes nesse processo de construção. E isso é bacana demais. Bacana demais, porque ele nos dá a oportunidade de crescimento. Bem, não esqueça, quando a gente constrói essa maravilhosa boa vida, não significa que a nossa vida vai ser boa no sentido de não teremos dificuldades. A gente não pode mentir, né? Já começamos o primeiro assim, ó. A maravilhosa boa vida faz parte de ter problema. Faz parte. Escreve aí, eu tenho problema. Não significa que a sua vida será só problema, não é isso. Mas significa que pode ser que a tempestade, o maremoto, um tsunami bata a porta da sua casa. Mas fique tranquilo, Jesus garante que nem o vidro da sua janela é estourada. Amém. Se você está ouvindo e praticando. Isso. Agora, se não ouviu e praticou, pode se preparar para arrumar outro lugar para morar, que a sua casa vai embora. Bem, assim chegamos ao final desse compartilhar, né? Queria pedir o Lucas para orar nesse momento. Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por todas as pessoas que estão ouvindo a gente, muito obrigado pela edificação que nós temos nessa conversa, pautada na Tua Palavra. A fala de Jesus sempre transforma o nosso coração, sempre é edificante e muitas vezes a gente tem dificuldade de ouvir e praticar e graças ao Senhor a gente tem muitos recursos para facilitar esse nosso aprender, que é o ouvir e praticar, né? E eu me lembro até de uma música infantil que diz: não construa sua casa na areia. Mesmo que pareça firme, é impossível que ela fique, a tempestade vai derrubar. E às vezes a gente cisma em construir a nossa casa no que a gente, a partir das nossas perspectivas, achamos que é firme e não naquilo que o Senhor faz. E aí a gente se entristece, a gente sofre, a gente se frustra. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a Tua voz, a obedecer, praticar e perceber que sim, a gente vai sentir a tempestade ao nosso redor, mas a nossa casa vai ficar firme. Nos ajuda a olhar ao nosso redor e perceber as casas firmes ou as casas abaladas dos nossos irmãos e que a gente se una, Pai, para edificar o corpo, ajudando os outros a reconstruir, ajudando os outros a cuidar das suas casas e relembrando que o Senhor é o construtor. Se a gente ouve a Tua voz e obedece a Tua palavra, as nossas casas vão estar firmes. Nos ajuda, Senhor, a compartilharmos isso, a experimentarmos isso e a percebermos a maravilhosa e boa vida que o Senhor nos dá. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até semana que vem. Até mais, pessoal.